Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Elisângela, facilitadora da técnica do curso de Barra de Axis e também trabalho aí como psicóloga clínica. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas que eu venho aprendendo. E eu achei muito interessante que eu escolhi não fazer live por esses dias para mim poder ter um pouquinho mais de tempo para mim, né? Na verdade, eu estava desejando fazer esses cursos e eles tem uma carga horária um pouco mais, né? Exige um pouco mais da sua atenção e tem os meus trabalhos também. Mas a gente, quando escolhe, a gente cria um tempo, a gente acha um tempo. Mas o fato de não fazer a live não é porque eu não tô bem ou porque eu não desejo. A verdade é que eu desejava sentir um pouco mais a minha presença, estar um pouco mais comigo, cuidar um pouco mais de mim. E isso fica uma dica para você. É importante termos um tempo para nós. É importante tirarmos um tempo para nós. Às vezes nós estamos ali naquela rotina, né, bem acelerada de trabalho. E aí é importante você tirar um pouquinho de tempo para você aí expandir um pouco mais, né, na sua vida aí pessoal, profissional, expandir um pouco mais o seu eu, né, o seu eu interior, cuidar um pouco mais de você. E o interessante que eu gostaria de dizer para vocês é que eu tenho aprendido muitas coisas que têm me dado muitas clarezas e eu até fiz uma postagem sobre a questão do nome, né? Quando eu escolhi o nome para minha filha, eu escolhi pelo significado, mas essa semana em uma das aulas eu percebi que o nome ele vai muito além do que um significado. O nome que você escolhe dar para seu filho, ainda mais que é um nome que ele faz continuação, né, aí da sua família, por exemplo, fulano tal pai, fulano tal filho, fulano tal neto. Então, o que eu aprendi? Que quando você dá o seu nome para o seu filho continua aquela programação que você vem. É como se ele fosse reprogramado para viver, dar continuação àquilo. Aí me fala, né? Se você tem problemas emocionais que você não olha para isso, se você tem problemas financeiros que não são solucionados, que você vai procrastinando de alguma maneira, se você tem alguma situação que você não resolveu, mas aí você escolhe dar, né, o nome para o seu filho, então ele segue aquela continuação. E eu até comentei, né, que eu achei interessante que o professor Hilário, ele resolveu dar o nome dele para o filho para dar continuação da família, porque na verdade o trabalho dele é um trabalho que ele gostaria de deixar um legado. E o legado seria o filho dar a continuação desse trabalho que ele vem desenvolvendo, o que é incrível. E ele já fez isso proposital, já que sabia como seria. Então ele trabalhou toda essa questão na constelação, né? E ele deu continuidade, né, para esse trabalho. Então fica a dica para você, quando você for escolher aí o nome do seu filho e você deseja colocar o seu nome, se atente para as coisas que você não resolveu, né? Faça aí uma avaliação, né? Trabalhe essas questões, se autoconheça, né? Para que o seu filho possa vir e dar continuidade, né? De uma forma legal nessa existência. Outra coisa maravilhosa que a gente vem aprendendo é sobre a questão da nossa fé, né? E eu sempre tive isso comigo e eu respeito muito as crenças religiosas de cada pessoa. E todas as vezes que as pessoas escolhem estar comigo, tanto no meu trabalho como psicóloga, no meu trabalho como facilitadora de barras de axis, eu sou totalmente desprendida de qualquer tipo de opinião, de julgamento. A minha religião, a minha crença é minha. E aí ele estava falando justamente disso, né? Do que nós acreditamos, né? Tem pessoas que acreditam que Deus, ele é só o universo, que Deus, né? Deus para mim é Deus. Não importa o nome, né, que você dá para o divino, o que importa é que você tenha uma centelha divina dentro de você.
E aí vem a importância que nós temos de cuidar melhor do nosso corpo. Se nós temos algo tão grandioso, magnífico, maravilhoso, que pode mudar a nossa vida através da nossa fé, independente do que você acredita, por que você não cuida melhor do seu corpo? Por que você não olha para o seu corpo e vê quanta contribuição ele tem sido para a sua vida, quanto ele tem feito para você poder tanto expandir na sua vida pessoal e profissional? Eu ouço muitas vezes pessoas que dizem assim, às vezes ela sofre um acidente e perde alguma parte do corpo, é amputado por alguma situação, e aí elas percebem, né, que quando elas tinham, elas não aproveitavam, elas não cuidavam, elas não zelavam. Muitas vezes ela aproveitava de um jeito que para ela era a forma de aproveitar, de curtir. Mas aí depois ela percebia a importância que tem se você cuidar do seu braço, se você cuidar das suas mãos, se você cuidar dos seus pés, se você cuidar do seu coração, não deixando que ele seja preenchido por mágoa, rancor ou tristeza. Então, eu tenho aprendido muito esses dias, muito. Coisas que eu já acreditava, coisas que eu já trazia para minha realidade, mas que tem enaltecido muito mais o meu saber. E dizer a você o quanto é importante nós cuidarmos do corpo, nós cuidarmos da mente e do nosso espírito. Então, se nós temos uma centelha, nós devemos cuidar muito mais do nosso corpo, muito mais da nossa mente e muito mais do nosso espírito, porque só assim o nosso corpo vai poder ficar mais calmo, mais tranquilo e vai poder ser contribuição para mais pessoas. Era isso que eu queria falar hoje para vocês. Tenha um excelente descanso aí para o seu corpo e não esqueça que ele é contribuição sempre para você. Até mais.